Boa tarde, mais um Diálogo Diário no ar para você que acompanha a gente nos nossos canais, no Facebook, no Instagram, no site e o nosso jornal impresso Diário do Grande ABC, 60 anos de história. Hoje o assunto é luto. Faz exatamente uma semana que aconteceu a tragédia lá em Brumadinho. Tragédia criminosa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Por enquanto, de acordo com o último boletim, foram confirmadas 110 mortes e 238 pessoas desaparecidas. Então, né, como vocês vêm acompanhando na última semana, olha o tamanho dessa tragédia. É muita coisa. E a gente, na verdade, muitas pessoas dessas dos desaparecidos não vão conseguir nem enterrar os seus entes queridos, né? Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica encontrar essas pessoas. E aí a gente vai escolher esse tema hoje para falar, e agora? Como é que ficam as famílias? E o luto? Como é perder alguém assim? A gente sabe que a morte é a única certeza da vida, é inevitável, mas a gente nunca está preparada para ela. Então, para falar comigo, eu convidei duas especialistas super bacanas e muito, né, elas vão poder, estudaram para falar sobre isso, para tirar as nossas dúvidas hoje, e eu vou apresentar agora elas para vocês. Aqui do meu lado tem a Elaine Alves, ela é psicóloga, especialista em morte, perda, luto e desastre. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Eu lá de São Paulo, já na correria de sexta-feira, para poder trazer um alento mesmo, para a gente poder discutir, porque acho que a primeira coisa é falar sobre morte. Tem gente que simplesmente não quer falar sobre isso. E ao lado dela, a Fernanda Rezende, ela é psicóloga hospitalar, com ênfase e cuidados paliativos em UTI e luto. É isso? E suicídio. E suicídio também, que é outro tema complicado, né? Obrigada, viu, Fernanda, por ter aceitado o Marcela. convite. Obrigada, eu que agradeço. E você que está aí no ar, fique com a gente, manda sua pergunta, aproveita. Novamente eu repito, vamos falar de morte. Eu vou até confirmar com elas, mas eu acho que é o primeiro passo é falar sobre ela. Não dá para esconder, né? Que, como eu disse, é inevitável. Então eu quero agradecer já quem está aqui online com a gente, Vinícius Ramalho, Rafael Mendonça, o Guilherme Martinelli. Mandem suas perguntas aí e já vamos começar a falar sobre o tema, então. Meninas, é isso mesmo que eu disse? Falar sobre morte já é um primeiro passo? Extremamente importante falar, né? Nós tiramos a morte da vida, né? Deixamos de falar sobre isso, a morte ficou interdita, ficou desagradável. Parece que falar de morte é chamar, e por isso nós não nos preparamos mais para ela. E quando ela chega, parece que é uma surpresa enorme, parece que nós não íamos morrer. E se já é difícil, sabendo disso, falando sobre isso, né, é muito pior se nós não falamos sobre isso. Ou seja, o enlutado fica muito sozinho com sua dor, né? Porque ninguém tem coragem de se aproximar dele e nem de deixá-lo falar sobre. E o que é luto, Fernanda? O que é essa fase? Luto é uma reação natural diante da perda, né? Então, o preço que pagamos por estar vivos são os nossos vínculos, são as nossas relações. E como a colega comentou, falar de morte, na verdade, falar de morte é falar de vida, né? Só pode morrer quem está vivo. Mas dentro dessa sociedade, a gente percebe a dificuldade. Mas isso é um contexto muito social também. O processo de morte é um processo de aprendizado. Cada cultura, em diferentes épocas, em diferentes contextos, vão ter uma maneira diferente de encarar o processo da morte e do morrer. Então, o luto é um processo natural, necessário, diante da perda. A questão são a maneira de que se trata e que se possa falar sobre isso. Então, numa sociedade da qual o belo, né, o viril, ele sobrepõe o que seria a natureza humana, não tem espaço para poder falar sobre a dor. Então, o entristecer diante do processo de enlutamento é algo que essa sociedade de hoje não aceita. Então, a sua própria chamada diz, vamos falar sobre morte, como se fosse algo, né, algo tão diferente, talvez até macabro, quando na verdade faz parte do processo natural de todo e qualquer ser humano. Nós vamos morrer. A questão é quando e como. E como encarar isso, né? E como, também quem fica. Sim, como a encarar dor de quem isso. fica, né? Acho importante dizer também que o luto é um processo saudável, Sim. porque parece que luto hoje virou um adoecimento, né? E na verdade não viver esse luto ou não autorizar o luto é que pode adoecer. Então acho que é muito importante que assim o luto ele é
muito difícil. O luto é o momento mais difícil na existência do ser humano. Ou seja, em todo o nosso processo de vida não existirá nada mais difícil do que o luto. Então, isso já dá a dimensão dele. Então, se ele é difícil, por que viver sozinho? Então, ele é difícil, como ela disse, necessário e saudável. Então, essa dor insuportável, ela é absolutamente necessário que seja vivida, porque só o enfrentamento dela é que vai fazer com que você busque em você mesmo referências e possibilidades de sair dela e de enfrentar essa vida sem aquilo que foi perdido. E isso exige um processo difícil e exige um tempo, que é a pergunta de $1 milhão que eu costumo brincar, né? Quanto tempo dura o luto? O luto dura o tempo de cada um, não existe um tempo. As pessoas costumam falar em 1 ano, embora se cobre da pessoa enlutada depois de 3 meses. Esse é o processo mesmo que todo enlutado coloca, assim, depois de 3 meses as pessoas já estão dizendo que você ainda está assim, né? Eu sempre brinco assim, quem quer ser esquecido em 1 ano? Então, 1 ano é um período difícil, é o período mais difícil do luto, porque você tem que enfrentar as primeiras datas, os primeiros momentos, e a sua referência é sempre o ano anterior, e também é extremamente difícil, porque o enlutado, ele não quer se separar de quem morreu. Então, a cada dia que passa, ele fica cada vez mais distante do último momento. O último dia é o dia que ele segura. E aí, quando você termina esse ciclo, passou só 1 ano. É muito tempo e ao mesmo tempo é só 1 ano. E ele sabe que dali para frente ele vai ficar cada vez mais distante daquele último dia. Ou seja, quando ele termina o ciclo de 1 ano, essa é uma data importante, é um aniversário, onde tudo aquilo que foi vivido no dia da morte volta com a mesma intensidade. Por isso esse primeiro ano é importante. Mas de maneira alguma o luto dura 1 ano. O luto dura o tempo que a pessoa precisa para aprender a viver sem aquela pessoa que morreu. E que pode demorar o tempo que cada um precisa. Foi o que você falou, cada um é de um jeito, né? Sim. Então, essa coisa de vamos lá, vamos trabalhar, vamos marcar. O que as pessoas que estão ao redor devem fazer ou falar, né? A gente nunca sabe o que falar quando perde alguém. Tem alguma tática, enfim, ou é só um abraço? Como que a gente pode ajudar essas pessoas enlutadas, na experiência de vocês? Acho que cada um tem, como a colega falou, tem o seu processo, né? E na mesma família, cada pessoa vai ter uma maneira diferente de lidar com a perda daquele ente querido. Cada um tem uma história, né, Marcela? E a história diz muito. Então, como que eu lido? Primeiro que acho que não é ocultar, é falar sobre. É deixar o enlutado expressar suas emoções. É muito comum, é difícil a gente rotular, né? Quanto tempo? É o tempo de cada um, mas às vezes aquela pessoa, aquele enlutado, aquela pessoa que perdeu seu ente querido, ela precisa recontar várias vezes diversas histórias. E às vezes, para quem não está nesse processo, pode até soar um tanto quanto cansativo, mas de novo falando, né? Mas melhora essa cara, coloca uma roupa melhor, coloca um batom no rosto. E você percebe a necessidade do recontar a história mesmo, né? De relembrar a memória, né? A memória da pessoa que foi perdida. Então, acho que não tem aquilo que não pode ser dito ou aquilo que deve ser dito. Acho que tem que ter a sensibilidade, mas também é respeitar a necessidade desse enlutado, de trazer a memória, de falar, de certa forma, preencher esse espaço, essa lacuna que ficou vazio. Então, é claro, né, que existe dentro da literatura, dentro dos estudiosos, mas eu fico pensando, uma mãe que perde o seu filho, quanto tempo ela precisa desse processo de luto? Na nossa legislação, a mãe, a mulher, ela tem o direito de até 6 meses de licença maternidade. Quanto tempo, judicialmente falando, a mulher tem para poder vivenciar o seu processo de luto? Né? Teoricamente, 3 dias. Verdade. Como pela é que lei, isso? Né? Então, para colocar uma criança no mundo, eu tenho o direito, né, na minha legislação, de ficar 6 meses afastada. Mas se eu vou perder a minha filha, o meu filho, eu tenho o direito de 3 dias. E pior, né? Como eu acho, faço né? isso? Pelo DSM, 15 dias, após 15 dias já é uma doença, né? Pelo DSM-5, não é que é afastado. Pelo DSM-5, luto é considerado normal até 15 dias. Depois de 15 dias ele já é considerado uma doença, que é um absurdo. Isso é uma briga que nós temos aí, né?
saiu agora, isso tem uma briga aí. Então, olha onde é que nós estamos chegando com essa questão de até onde a gente pode chorar uma dor. É bem isso. Foram 9 meses, né? Sim. Todos os sonhos. E é importante lembrar que o luto de filho é para sempre. Né? Ele é para sempre. E é importante lembrar também que a perda neonatal e perda gestacional é perda de filho. Porque nós temos uma tendência a minimizar ou mesmo desprezar essa perda, como se ela não tivesse nunca existido, né? Um dia você será mãe, ou você não pegou no colo, ou você não teve esse filho, não. Uma mulher, quando ela é engravida, ela é mãe, ela tem muitos projetos. Então, se ela perde esse bebê enquanto ela está grávida, ou se ele morre logo depois do nascimento, é perda de filho e ela vai sentir isso para o resto da vida. Nossa, muito importante, é verdade. Isso é um assunto bem... Existem até especialistas nisso, né? A gente costuma dizer que é a natureza do vínculo que diz do luto, né? Então, é uma criança que nasceu, é uma criança que teve 30 anos, um adulto que teve 30 anos, é um animal de estimação, é uma pessoa que você nunca ouviu falar, mas que você se compadece, né? Com as histórias de vida. Então, a natureza do luto é a natureza do vínculo. Qual é a natureza do vínculo? Qual que é a relação afetiva que o enlutado tem com o objeto perdido? É isso que a gente vai ter como referência em relação ao processo de trabalhar, né, o processo de luto. Acho que vou ir mais um pouquinho, que acho que tem um autor, o Parks, que diz que o luto é o preço do amor. Né? Então, é o que você paga por amar. Então, acho que é o tamanho do seu amor, né? Nossa, é o tamanho do quanto você gosta. Acho que isso é importante. E eu só queria acrescentar, né, o que a Fernanda falou, que acho que ela falou exatamente tudo, mas você falou sobre o que falar. Acho que eu queria acrescentar porque, assim, a pessoa enlutada, ela fica muito sozinha. E ela traz isso para o consultório, do abandono, do quanto ela se sente abandonada no momento mais difícil da vida dela, porque as pessoas não vão. E as pessoas costumam dizer que não vão porque não sabem o que dizer. Não, eu não sei o que dizer. Eu não vou lá porque eu não sei o que dizer. Eu costumo dizer, né, que a parte mais fácil é a sua. Que não está passando nem sentindo tudo aquilo que está lá. Então vá até essa pessoa, vá e diga para ela que você está lá para aquilo que ela precisar. É isso que é preciso. Né? E aí quem está sofrendo é que vai dizer, às vezes ela só precisa que você esteja lá. Né? Ela só precisa que você esteja do lado dela. Então, eu tenho uma amiga que perdeu 2 filhos assassinados, a Alda Rangel, que escreveu um livro lindo sobre isso. E acho que ninguém entende tanto quanto ela, né, de dor. Com certeza. E ela fala que luto compartilhado é luto amenizado. E ela diz muito isso, você não precisa dizer nada. O importante é que você esteja aqui. E acho que é um pouco por aí. As pessoas precisam parar de se preocupar com o que vão dizer, mas se preocupar em estar junto, em dizer que está lá. Nossa, muito legal, gente. Você que está passando por isso aí na família... Olha só, dicas muito boas. Então, assim, não sabe o que dizer. Esteja lá, dá um abraço. A gente vê muito isso, né? Durante o processo mesmo, dia seguinte o velório, o enterro. Tem gente que aparece do nada com café quente, com uma blusa. Isso já conforta demais, já faz esse momento parecer um pouquinho menos difícil, né? Então, é pensar como essas pessoas... E nessa hora do luto, na verdade, você tem que resolver tudo, né? Além de perder o ente querido, a parte burocrática. Às vezes, uma mulher que fica 40 anos casada e o homem morre, ela não sabe nem ir ao banco. Então, o luto envolve também todo esse processo de reaprender a viver, né? E isso, com pessoas ao lado, é muito mais fácil, né? Então, o luto é perder coisas, não só a pessoa. É o conjunto, né? Funções, papéis. São e tudo que as perdas, e exatamente o que ela também estava dizendo, não necessariamente perder pessoas, né? O luto ou a morte são mortes simbólicas também. O luto é pelo vínculo e por aquilo que você perde, que é significativo para você e que não volta nunca mais. Então, separação de casais, perdas de parte do seu corpo, aquisição de doenças, tudo que você perde para sempre, né? Ter filhos com qualquer tipo de diferença significativa, porque mulher nenhuma engravida para ter um filho com qualquer diferença. Então, é importante saber que essa mulher, essa família, né? É importante pensar na morte do filho idealizado e que existe um luto aí, né? Porque também é uma situação de pegar esse filho, colocar no colo e dizer leva para casa e ame, ignorando toda a dor que existe ali pelo que foi perdido. Então, agora nessa situação aqui de Brumadinho,
não, mas em Mariana, por exemplo, alguns perderam casas, né? Às vezes num desastre algum perde casa, algum perde o cachorro, outros perdem pessoas da família. Então não existe dor maior nem dor menor, existe dor. Perde identidade, Não dá né? para comparar as dores, não, né? é aquilo que foi perdido e existe um luto por aquilo que foi perdido. Porque tem uma energia ali. Claro. E uma história, né? Foi o que você Sim. falou. Às vezes perde foto, perde momentos que a pessoa não consegue recuperar e aí fica muito difícil, né? Falando em Brumadinho, já que você citou, luto em tragédias como essa. Que a gente falou muito de sofrer sozinho. Nesse caso, as pessoas estão juntas, né? As que ficaram juntas enfrentando uma sociedade também enlutada, porque é inadmissível você olhar uma cena, né? Que agora todos os vídeos passando aí da barragem e você não sentir uma dor, né? Então, assim, como é que funciona luto em tragédias e como que é o trabalho dos psicólogos em relação a esse caso específico, a esses casos específicos? São situações muito específicas, né? Acho que a primeira coisa a ser dita, que é extremamente importante, é que é uma psicologia diferente de todas as outras psicologias. É por isso a importância da especificidade desse trabalho. E a maior orientação é que as pessoas não vão a este lugar se elas não estão preparadas, se elas não se prepararam para situações de emergências e desastres, porque ela é diferente de todo tipo de psicologia que existe. Isso é fundamental, porque senão esse profissional, ele sai adoecido deste lugar e ele também pode provocar outras consequências, né? Acho que essa é a primeira orientação nesse sentido. Com relação ao luto, existe isso sim, né? O fato de que várias pessoas estão enlutadas pelo mesmo motivo, então elas se unem e a pessoa não fica sozinha, ela tem essa possibilidade, porque o enlutado, como ela disse, ele tem uma necessidade de falar sobre aquilo que foi perdido. E ali eles não estão sozinhos, são várias pessoas que se unem e que têm essa fala autorizada. Isso é importante. Mas existe uma coisa na morte, nós temos o que nós chamamos de mundo presumido, que é você saber o que vai acontecer com você. Então você já sabe, por exemplo, onde você vai passar o Natal, né? Onde você vai passar o Carnaval, o que você vai saber o que você vai fazer quando sair daqui, quem você vai encontrar. E se tem alguém doente ou alguém com mais idade, você sabe as pessoas que estão mais próximas da morte, vamos dizer assim. Quando acontece uma tragédia, esse mundo presumido ele some, ele desaparece. E isso tira todo o seu equilíbrio, toda a sua orientação. E você fica completamente desorientado e anestesiado. Então é como dar um chute num formigueiro. Né? Para onde você vai, o que você faz. Então, neste momento, muitas pessoas não têm a menor noção do que foi perdido. Eles estão completamente adormecidos, entorpecidos, né, na verdade. Anestesiados. Marcela, eu acho que um ponto importante também a se falar nesse caso é a questão do compartilhamento, né? Então, o luto, como a gente estava falando, é a questão da história de vida, tem a ver com a necessidade do vínculo. E quando a gente vê um luto com essa atrocidade, da maneira que foi, e como você também comentou, talvez muito mais do que um acidente, né? E sim, talvez, além de uma tragédia, um crime, talvez, fica sempre a questão do e se, né? E se tivesse tocado sirene, e se não estivesse naquele lugar? Então, quando a gente está falando da questão da tecnologia, da internet, com todo o advento que a gente tem, que é muito positivo, na questão do luto desta maneira, a gente também tem um adendo negativo. Constantemente, e não vou dizer eternamente, mas durante muito tempo, a visualização. Não é um luto anônimo, Não é né? um luto anônimo, passa a ser um luto compartilhado, passa a ser um luto comentado por todos e passa a ser um luto, como você falou do vídeo, eu não tive acesso, ainda não consegui ver esse vídeo, mas deste momento da tragédia, né? E infelizmente, também um outro aspecto que eu acho que é importante a gente comentar, da tragédia da Vale, né? Nomear e não deixar de certa forma abstrato, eu tenho a sensação de os corpos que não vão poder ser ritualizados. Eu acho que isso também é um ponto importante quando a gente fala de uma tragédia desta maneira. Então, de manhã eu estava ouvindo, acho que você falou os números 200 e... Agora a gente está em 110 confirmadas e 238 desaparecidos. 238 desaparecidos e a possibilidade de não encontrar esses corpos. A ritualização, ela é importante na sociedade da qual a gente tem hoje, fast, rápido, né?
aquele processo antigo que a gente tinha de velar os corpos, né, dentro do domicílio, Usar as crianças preto por muito tempo, né? as crianças participando, né, brincando em torno da pessoa que faleceu. Essa humanização, essa parte, o domiciliar, né, a vida e a morte, o nascimento dentro de casa e a morte também dentro de casa, com essa sociedade da qual a gente vivencia hoje, a gente não tem mais tempo para velar os nossos entes queridos. Então, infelizmente, e a prática clínica, principalmente no hospital, vai trazer isso, se morre de manhã, se enterra no começo da tarde. Né? Não tem esse espaço de você chorar as suas lembranças, né? Ter as condolências, que eu acho que isso é muito importante. Hoje a nossa condolência, ela vem pelo Facebook, né? Ela vem pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp. Então, eu acho bem interessante quando algumas pessoas marcam a pessoa, o perfil da pessoa que faleceu. Né? Para quem que é as condolências? É para a pessoa que faleceu ou para as pessoas que ficam? Luta é para quem fica. Então, qual que é a necessidade que eu tenho de marcar o perfil da pessoa que faleceu, né? Então, acho que isso é um fenômeno interessante para a gente discutir por horas aqui. Mas eu fico pensando da gravidade de não ter essa ritualização, o quanto isso é importante, né? Chorar, enterrar a pessoa, ou cremar, enfim, não importa, mas faz parte do processo do luto saudável você ter essa despedida, né? De entregar, talvez. Saber que está ali naquele lugar, independentemente do que acredita, né? Mas ter isso. Quando teve um outro acidente, há uns anos atrás, eu lembro de uma mãe dizendo, né, que foi um acidente de avião, e aí a mãe dizia, como eu queria encontrar o meu filho, porque ele nada muito bem. Então eu acho que ele pode ter nadado até algum lugar e ele deve Fica a estar... esperança de alguma coisa. Esse inacabado, né? Esse ciclo que nos fecha. Quando a gente fala de processo de lutos, são fases. É cíclico o luto saudável. O luto que não é saudável, o luto que a gente poderia chamar de luto complicado, é um luto que engessa numa fase. Né? E ele não dá continuidade, ele não se torna um processo. Então imagina você vivendo aquela dor, né? E que não sai do lugar. E o que facilita isso, na verdade, no caso das tragédias, né, dos desastres, é uma orientação importante de que esse ritual aconteça. Então, por exemplo, uma orientação que se faz, né, que deve ser feita para Vale, por exemplo, é que ao terminar, porque em algum momento isso vai ter um término, né? Ao terminar, que caixões sejam, urnas sejam enviadas, essas famílias serão orientadas, né, para que elas façam velórios simbólicos, de fato chamem a família e façam velórios simbólicos, porque para se encerrar esse ciclo. O fato, então, essas famílias que já tiveram seus corpos identificados e puderam fazer esse enterro, elas podem então iniciar o luto por esta pessoa que elas enterraram, mas muitos outros virão porque muitas outras coisas foram perdidas, né? Não foi só, além da pessoa, muitas outras coisas foram perdidas. Essas famílias que não encontraram ainda estão com isto em suspenso, né? Que aliás a gente chama isso de luto suspenso, que é uma possibilidade muito grande para o luto complicado. Aliás, a tragédia, né? O desastre, ela é uma possibilidade de luto complicado. A injustiça também entra Tudo nisso, entra, né? E fica muito suspenso. Então essas pessoas, elas estão lá com isso. Aqueles que de fato não encontrarem e souberem que estão lá, eles vão ter seus atestados de óbito, e aí o que se orienta é que esse ritual de velório, de enterro, seja realizado. Seja realizado, para que haja essa simbolização do encerramento de um ciclo. Porque isso é importante. Não quer dizer que a pessoa vai conseguir fazer isso, não necessariamente, mas ajuda muito na elaboração do processo. E alguns de fato conseguem. Alguns de fato conseguem porque conseguem entender que naquela situação, de fato, aquela pessoa não poderia estar. Nessa situação que ela colocou, que eu me lembro muito bem, né, o avião caiu no mar, né, existia isso, existia para essa pessoa, por muito tempo, até pelas fases do luto, que tem o momento da negação ou do desejo que você tem que quem morreu volte, né, e muitos vão ficar assim, será que está na mata? Né? De repente correu para a mata. Dessa vez mas é uma necessidade no luto, porque quando você está lá no velório de uma pessoa, de uma única pessoa que você viu adoecer, que você está vendo o corpo, enfim, que você enterra, que você conseguiu se despedir, às vezes, né? Mesmo assim, você não vê a hora de ir para casa tomar banho, dormir, no dia seguinte encontrar com ela.
E vai continuar procurando por ela por muito tempo, mesmo sabendo que ela morreu. É verdade. Não é fácil, né? Sim. Mas os rituais, né? Principalmente Sim, na sociedade sim. brasileira, outras sociedades de outros países têm outras formas de Sim. encarar a morte, né? Sim. Mas a nossa sociedade não, né? Toda a sociedade tem a sua maneira, né? Isso nos primórdios da humanidade. O processo de luto, ele é natural, ele é humano. É uma condição humana, né? O processo de luto. Como eu comentei no começo da conversa, a questão é o contexto histórico, o momento da sociedade, né? Os valores sociais. Mas é uma necessidade, faz parte desse processo. Né? Então, numa sociedade da qual a gente não tem tempo, como que a gente se despede das pessoas? Você falou, né? Será que eu consigo me despedir? Se a gente parar para pensar que a morte é uma condição humana, intransferível, universal, eu tenho que me despedir todos os dias. Né? Então, quando você sai de manhã, é um processo de perda também. Você volta para casa? Você não sabe se volta para casa. O meu desejo é que volte, que eu fique em casa, que eu fique com os meus, né? Que eu possa viver até 99 anos, né? Mas esse não é nosso, esse é meu desejo. Na cama, né? Esse não é meu desejo. Uma esse boa é meu morte. desejo, mas sim. Acho importante deixar isso para as pessoas também, que assim, no Brasil, nós temos a possibilidade de 24 horas de velório. E que é importante que se usufrua disso. Né? O que está acontecendo agora, que ela falou, é o que eu chamo de festivelório, né? Morre agora, enterra já, que é altamente desnecessário. As pessoas acham que quanto mais rápido elas enterram, elas podem eliminar o sofrimento. E isso não é verdade, porque o sofrimento está lá. Na verdade, às vezes o sofrimento ainda nem começou, porque as pessoas nem entenderam o que está acontecendo. Não deu tempo ainda, né? de você acordar e aí já acabou, já Sim, enterrou e agora? Né? E o velório é altamente importante para que isso aconteça, para que isso comece a acontecer, né? E para as despedidas. E uma outra coisa que eu acho também muito importante é que não se dê remédio para as pessoas quando elas não precisam. Porque o que a gente mais recebe em consultório é principalmente mãe, ninguém aguenta ver uma mãe chorar o filho, né? E dizer para vocês que o pai do século XXI, ele tem a mesma emoção da mãe, que é muito diferente. Verdade, as pessoas esquecem do pai. Né? Mas mesmo o envolvimento do homem hoje é diferente do homem do século XIX ou mesmo do século XX. É muito diferente. Ninguém aguenta ver uma mãe chorar um filho. Mas essa mãe precisa, porque elas chegam hoje, elas dizem assim, me deram tanto remédio que eu não consegui me despedir do meu filho. E elas têm raiva. Elas têm raiva, elas têm um sofrimento, porque além de tudo, elas não puderam fazer isso, né? Ou não avisar alguém porque está doente, ou porque não avisa depois. Então você rouba o direito, é uma morte roubada, né? Você rouba o direito dessa pessoa de se despedir. Então, na verdade, a maioria das pessoas aguenta más notícias. Quem não aguenta é o portador da notícia, é ele que não aguenta dar a notícia. Mas é importante, novamente, que fale. Sim. Com que certeza. Fale. E aí entra a questão das crianças que você citou. Ótimo. Como abordar o luto com as crianças? De uma forma natural, né? E perguntando sempre para a criança, tanto o contraponto, né, Marcela? Tanto a criança quanto o idoso, é como uma família falar, não vamos levar, né? É muito forte, é muito pesado, né? Então eu sempre costumo dizer que pergunte para a criança, né? Explique de uma forma lúdica, na linguagem da criança ou na linguagem do idoso, dentro da proporção que, né, que cabe, que é possível. Pergunte, né? A pessoa, a avó, o vô, a irmã, o pai, a mãe, né? Faleceu. Não virou estrelinha, né? A gente sempre tenta buscar um atalho para poder falar daquilo que não me agrada, né? Que é ruim. A notícia pesada, a notícia ruim, eu não quero, então eu quero me livrar. Então eu falo de qualquer forma, me livro daquele problema, enfim. Porque a estrelinha pode estar lá e assim, ou foi viajar, pode voltar. Sim. Então é importante que se fale mesmo, sim. Olha, como todos os seres vivos, sim. Né? A gente nasce, vive e morre. Isso. Tentar explicar dessa forma. Sim, eu sou muito a favor da educação para a morte, né? Então eu acho que falar da morte ainda em tenra infância, dentro da possibilidade, a gente tem literatura sobre isso, tem pesquisadores brasileiros que estudam sobre a questão da biblioterapia, né? A importância de trazer essa questão da morte, do luto, agora da depressão, do suicídio também, da automutilação. São temas que a sociedade corre, que são grandes tabus, quando na verdade a gente tem que trazer isso, né, à tona. Então, acho que trazer dentro da linguagem da criança, assim, talvez utilizar o contexto religioso. A religião é a única ciência que vai dizer o motivo da Fernanda estar aqui. Nós estamos num país religioso, então acho que é importante a gente trazer essa informação dentro da cultura daquela família, mas deixar a criança ter autonomia de trazer naturalidade para aquilo. Você quer participar, né?
funciona desta maneira. Não forçar né? também, Não dá o último forçar. beijinho. O que é mais Ela comum... pode pegar alguma coisa, um sim. trauma, né? O contraponto, né, Marcela? Não levar. Uhum. Né? A ideia é anular. Uhum. Né? O fast, é o rápido. E, na verdade, acho que a orientação é fazer de tudo para que ela vá mesmo, Sim, né? sim. Porque a criança tem o direito à despedida, ela tem o direito à informação, ela tem o direito à despedida. E para a criança, ela precisa muito se sentir segura, ela tem a necessidade de saber que alguém vai cuidar dela. E quem cuida dela, para ela, é sempre alguém, uma pessoa grande, né? Porque ela é pequena, alguma pessoa grande e alguém que ela tem algum laço. Então, quem dá notícia para a criança, é importante que geralmente seja alguém que ela conhece, porque muitas vezes no hospital isso acontece muito. Ela fala para a psicóloga falar com a criança, ou pede para a enfermeira explicar. A psicóloga pode até estar junto, a enfermeira pode estar junto, mas o ideal é que quem dê a notícia para a criança é alguém que tenha um vínculo com essa criança, um vínculo afetivo, porque é ela que vai dizer isso. Até sendo o contexto, né? A dá linguagem dela. E ela né? que dá a segurança para a criança, né? E poder dizer para ela, olha, né? Vamos lá, vamos nos despedir. Você pode levar para o papai, né? Você pode levar para o papai e para a mamãe o que você quiser. Você pode fazer desenho, você pode levar uma carta, você pode levar brinquedo, pode se despedir. E quando a criança chega, também, porque veja, está todo mundo lá fora, quando a criança chega, todo mundo entra para ver como é que é aquele momento. Porque a morte é espetáculo. A morte vende muito. Quanto mais cruel ela for e mais trágica ela for, mais cara ela é. Sim. E o momento que a criança entra, por conta dos mitos e tabus, aí todo mundo quer ver. Ninguém quer que ela vá, mas todo mundo quer ver. Então também respeitar esse momento de privacidade, de intimidade. E a criança, ela vai lá, ela vai ver. E dali a pouco ela vai dar uma esquecidinha e vai brincar. Depois ela lembra de novo e volta. Natural, né? Porque ela tem um processo que é dela. Mas aí quando ela vira um adulto, porque ela vai ter que passar por outros enterros e velórios, vira uma coisa mais natural, né? Sim. Então, porque a morte é natural. Quem tirou a naturalidade da morte foram os adultos. Porque olha só, quando a criança nasce, todo mundo já começa a correr para ela não morrer. Então isso diz que a morte é natural. Né? E aí ninguém fala morte. Olha, não, a gente tem que correr, vamos levar para o hospital. Por que você leva para o hospital? Para não morrer. Para evitar a morte. Mas ninguém fala isso. Né? Então, é por aí que tem. A morte precisa entrar no nosso cotidiano, na nossa fala cotidiana, para que ela entre na naturalidade. Né? E aí a criança se habitua, nós nos habituamos para poder dizer, olha, a vovó morreu. Porque tudo isso, as metáforas do viajar, da estrelinha, do descansar, do dormir, é para não falar morreu. E aí, com crianças, a gente acaba vendo, mas isso vai dar terror noturno. Sim, vai dar terror noturno graças a você, que ajudou. Eu sempre brinco isso, faço essa brincadeira. Por quê? Porque você disse para ela que o vovô dormiu, eu também não dormiria. Claro. Né? Você disse para Porque ela está na expectativa de ele acordar no dia, né? Não, ele dormiu e sumiu, você ia dormir? Né? O irmãozinho descansou, então você iria descansar? Viajou, você viajaria? Então isso tudo aumenta o terror da criança, porque a criança tem uma fantasia incrível, ela é mágica. Outra coisa fundamental, e até para salvaguardar a criança é mágica, porque a morte, você pode morrer só um pouquinho. Ela não sabe que quem morre não desmorre. E se você não fala sobre isso com ela, você coloca essa criança em muito mais risco, porque ela pode, de repente, querer morrer só um pouquinho para ficar lá com o papai. E aí, a importância da gente poder dizer para a criança que se ela morrer um pouquinho, ela nunca mais vai ver a mamãe, a vovó, quem está aqui. Então, ela não pode se colocar em risco. Né? Então, é importante você colocar uma série de coisas. Então, aquela pessoa, ela morreu e ela não volta mais. E isso dói. A criança vai sofrer. E se você não falar, vai sofrer também. Então, a grande pergunta que as pessoas têm que se fazer é o que é mais difícil, o que é pior? Você contar para a criança ou assistir diariamente uma criança esperando por alguém que não vai chegar? Boa pergunta, olha, ficou no ar aí, realmente. Pensa nisso, gente. Criança tem que saber a verdade em tudo, todos os assuntos. Porque você está preparando um adulto que vai evitar sofrer tanto, vai sofrer, como elas falaram, mas não tanto. Então, é a realidade, não dá para esconder. Assunto morte em todos os outros assuntos também. Né? Então, foram dicas muito preciosas que elas falaram aqui agora. Quem está aqui, o pessoal está participando, olha, o Marcos Rodrigues tem uma pergunta. E o luto antecipatório? O sofrimento pode ser ainda maior? O que seria um luto antecipatório?
O luto antecipatório é quando você tem a iminência da morte através de uma doença, né? Propriamente dita, uma doença física, que você tem aí uma possibilidade de sobrevida, né? Então, existe o que a gente chama de cuidados paliativos hoje no Brasil, da qual é um cuidado integral para uma pessoa que está num processo a partir de uma doença que potencialmente pode levar ela à morte. É um pouco complicado, mas resumindo, é quando uma pessoa está no final da vida. Então você tem uma equipe de profissionais que se capacitam diariamente para poder cuidar dessa pessoa ao final da vida. Inclusive, eu estava até vendo algumas coisas essa semana, como se fosse profissionais que acompanhassem, acolhessem a pessoa até o último instante. A pessoa que está compadecida, adoecida, ela vai viajar, né? Ela vai embarcar. Ela é o passageiro. Ela é o passageiro, né? E nós, profissionais, somos as pessoas que acompanham essa pessoa na plataforma, né? Mas a viagem é dela. Então, o luto antecipatório, e aos meus olhos e dentro da minha experiência, é um processo que auxilia o luto saudável, não um luto complicado. Você dá a possibilidade dessa família, inclusive desta pessoa que está falecendo, em se despedir. Né? Então, fico até arrepiada quando eu falo, mas eu já tive experiência de escolher a pessoa que está falecendo e escolher a roupa que ela ia ser velada, o local que ela ia ser sepultada. Ela conseguiu várias, né? Mas uma delas conseguiu realizar o casamento no hospital, né? Se despedir, conseguir organizar. Realizar sonhos ainda, né? A pessoa que está falecendo, ela deseja, né? Ela é um ser desejante até o último instante. Enquanto houver vida, há possibilidades. Então, o luto antecipatório é quando você consegue organizar a casa. Quando você vai viajar, você organiza, né? Deixa tudo organizado para poder partir. Então, o luto antecipatório é um auxílio dentro de uma equipe, tanto com a pessoa que está partindo, quanto os familiares. Então, você possibilita a despedida, né? É claro que quando a gente fala de luto antecipatório, Marcela, a gente está falando dentro de um processo de adoecer. Diferente do que a gente viu, né, nos últimos 7 dias, que a gente está falando de acidente, de desastre. Mas o luto antecipatório, sim, a gente tem muito que estudar ainda, acho que é um processo ainda, né, tem muito que ser pesquisado ainda. Mas eu digo que é a dignidade ao final da vida. Você dá dignidade para a pessoa que parte e você dá dignidade para as pessoas que ficam. Então, a experiência que eu tenho dentro do hospital é você ter o contraponto da UTI, né, a não despedida dentro de um processo, claro que isso não é regra, mas essa dificuldade de você se despedir dentro de um ambiente de UTI e a possibilidade de você despedir dentro de um contexto chamado cuidados paliativos. Né? Infelizmente, no Brasil ainda é muito pouco, a gente está andando ainda em passos, né, lentos, mas a gente tem aí uma equipe maravilhosa, profissionais muito capacitados no Brasil, fazendo paliativo, que é muito... Quando você diz luto, a pessoa doente também passa por luto, sim, né? Ela tá indo embora, né? O corpo dela diz... Ela está se despedindo da vida, Sim, né? algumas pessoas falam, mas eu não posso falar de morte, mas o corpo dela está se compadecendo, ela está vendo, ela está perdendo energia vital, ela está, né? Então, dentro dos processos do luto, é natural a pessoa que está falecendo, ela se embotar. Né? É como se aquilo que era importante para ela passa a ter um outro valor, né? Porque ela está se despedindo. Então é um tempo cronológico diferente desse tempo, é um tempo interno que é diferente desse tempo cronológico. Então é como se ela se voltasse para dentro. A mãe, quando está gerando, no começo da gestação, tem toda aquela euforia, né? Da chá de revelação e chá de bebê. Preparação do quartinho. Isso. E aí, no finalzinho da gestação, o peso vai aumentando e ela vai se fechando. A pessoa que falece também precisa disso. Ela também está entrando num outro momento da qual ela não sabe qual vai ser. E acho importante complementar que, assim, nesse período do luto antecipatório, que ele é vivido pela pessoa que está morrendo, pela família, pelos profissionais de saúde, né? Pelo cachorrinho, às vezes, né? É um período de tristeza e que precisa ser uma tristeza autorizada. Que isso que ela falou, não vai falar de morte, né? Desde que a pessoa não queira falar, porque isso também precisa ser muito bem, ficar muito bem claro, porque às vezes a pessoa não quer falar da morte dela, mas não, você precisa falar. Não, se ela não quer, ela não pode. E a outra coisa é que, sim, que a gente tem os lutos antecipatórios que são simbólicos, que é importante. Então, por exemplo, num processo de adoecimento em que você sabe que você vai precisar amputar a sua perna. E aí você tem uma cirurgia por um período, ou vai fazer vários exames.
quando você sabe que você vai ter essa perda, a pessoa entra num luto antecipatório, que é, em termos de emoções, sentimentos e sensações, a mesma de um luto desse luto, porque o luto ele é o mesmo, né? Tanto no concreto quanto no simbólico, tá? Quando a gente fala de dor, você não fala de dor maior nem dor menor. Você tem o luto na perda simbólica e na perda concreta. Então, acho importante que isso fique, porque às vezes você também não autoriza uma pessoa que está perdendo, porque o que a gente diz assim, não, mas é só seu braço. Não, é só sua perna, né? Agradece por não morrer, né? Exatamente. Por não morrer. Então, isso também há um luto antecipatório aí. No caso do envelhecimento, também você tem um luto antecipatório, porque quando você se percebe chegando ao final, num determinado momento, que sua vida vai chegando ao fim, você sabe que você vai morrer, mesmo que você viva 120 anos, você vai morrer. Também há um luto antecipatório, mesmo que haja um desejo de morrer, há um luto por aquilo que vai ser deixado. Então, tudo isso também precisa ser respeitado, né? E autorizado, eu penso. Então, sempre ouvir a pessoa, de todos os lados, a família, a pessoa, enlutado que perdeu alguém ou alguém que está partindo. E o trabalho dessas profissionais maravilhosas é esse. Eu acho que todo mundo tem que conhecer psicólogas, tem que fazer terapia na vida inteira, não só na hora que perde alguém ou que está indo, né? Porque a vida não é fácil, a vida é uma sobrevivência. Ela pode ser maravilhosa, mas ela pode ser muito difícil, com muita dor, né? Então, gerir esses sentimentos, eu acho que é o grande desafio de cada um de nós. Transformar, que ele não fique tão difícil nos momentos e eu acho que sempre com alguém por perto, né? Enfim, se você consegue ter sempre alguém para ajudar, um profissional, um amigo, se abra. E eu acho que entra muito também na questão do suicídio, né? Na depressão. Então, assim, tenha sempre alguém com quem você possa contar, né? Marcela, se você me permite, eu queria só fazer um contraponto falando da questão da equipe. Eu também estava ouvindo nas reportagens hoje. A dinâmica toda, né, pensando no desastre da Vale, pensando na dinâmica dos socorristas, dos voluntários, né, da polícia, da defesa, eles também entram em processo de luto, né? Então, eu estava até ouvindo uma das histórias, porque eles também têm histórias, né? Nós também temos histórias, dizendo de um deles que gostaria de passar o final de semana com o filho que ia fazer aniversário, mas a angústia de não conseguir resgatar todos os corpos, né? A missão de estar ali, mas ao mesmo tempo também ter a família e também ter os seus laços, né? Quando a gente fala de luto, a gente está falando de laço, de vínculo, de união. Então, o quanto esse desastre, essa tragédia toda, ela implica não só aquela morte ali daquela pessoa que foi ceifada, mas todo o entorno daquelas pessoas que estão ali. Eu acredito que nunca mais aquela cidade volta a ser a mesma. Nesse caso, perdeu-se uma cidade inteira, né? Inteira. Não, elas estão marcados, né? E esses profissionais, hoje existe um trabalho diretamente feito com ele, né? Eu fiz um trabalho específico só com os profissionais de socorro, né? Só com os profissionais de resgate. E a orientação que esses profissionais, primeiro, quando você está dentro da sua cidade, é que você trabalhe por um período, mas em um determinado momento você volte para sua casa, porque aí você vê sua família segura, mesmo que você não descanse fisicamente, mas essa segurança te reenergiza para você voltar. Se você está longe, porque lá tem muitas pessoas de outros lugares, que você volte para o acampamento, para o hotel onde está a equipe, a sua equipe, para que você reencontre sua equipe segura, você se perceba, e você se reenergize e volte. E aí, para esse, a orientação é que ele vá no aniversário do filho, né? E volte. Porque aquela sensação de desconstrução, ela é tão grande que o profissional também se perde. E se ele ficar adoecido, né, ele não ajuda. Ele não ajuda adoecido. São humanos cuidando de humanos, né? E a equipe que foi para lá, eles vão com 3 frentes de trabalho a princípio, né? Para revezar mesmo. Não, também, mas eles vão com 3 frentes, os psicólogos, com 3 frentes de trabalho. Para as famílias, para os profissionais dos resgates. Agora me deu para as famílias, para as famílias, para os profissionais de resgate e para os voluntários que estão lá, para os psicólogos voluntários que estão lá, para um treinamento dos voluntários e também para um acolhimento desses voluntários.
cada um tem a sua necessidade e sua visão, né? E também cada um precisa de uma determinada ajuda neste momento, né? Sempre precisamos, né? E a gente falou muito também de humano salvando humano, mas a questão dos animais, né? Foi muito abordada. Então, perder um animal de estimação, muita gente fala, que bobeira, coloca outro no lugar. Logo, logo tem uma outra feira de adoção aí, enfim. Pelo amor de Deus, não façam isso, não falem isso. Porque só quem tem um vínculo, novamente, foi o que ela falou, o amor por esses bichinhos, qualquer que seja, um peixinho, tanto faz. Não diminua a dor da pessoa porque ela perdeu um bicho de estimação. Por favor. É isso mesmo? É isso. Bronca merecida em quem fala esse tipo de coisa? É vínculo, é vínculo. Não dá para substituir, né, gente? Sim. E hoje o animal de estimação, ele tem o status de membro da família, né? Então, ele é membro da família, ele não é um bicho, ele é membro da família. As pessoas perdem, né? Então, assim, inclusive, você fala, é meu irmão, né? Chega lá, quando ele apresenta o irmão é o cachorrinho. Quando a mulher, o meu filhinho está em casa, aí você chega lá, é o gato, é o cachorro. E acho que esse hábito de menosprezar a dor do outro também, né? Quanto dói a sua dor, eu não sei. Se você está dizendo que é importante, eu preciso validar isso. Diferente de ser um animal, não importa, a gente está falando mais do que isso. A gente está falando da dor do outro, se compadeça, né, da dor do outro. É o seu filho, né? É membro da família, é seu filho, é seu irmão, não importa. A importância que você dá, né? O amor que você tem. Eu acho que é a ideia do valor, né? O quanto o outro é importante. É o outro que tem que dizer. A criança quer ir, a criança quer falar, o paciente que está falecendo quer falar, é o outro. É conseguir se colocar no lugar do outro, sair da sua zona de conforto, né? Do seu egocentrismo e se colocar no lugar do outro. O quanto dói a dor do outro, eu não sei. É saber que como o outro anda no mundo, e porque ele anda diferente no mundo diferente de mim, né? Como ele anda no mundo diferente de mim, não quer dizer que ele é pior ou melhor, né? As pessoas andam no mundo de formas diferentes, mas tem o seu valor, o seu peso, a sua importância, né? Claro. Acho que é por aí. E a gente falou também sobre as redes sociais, a internet, o quanto isso pode ser prejudicial por perpetuar uma tragédia, uma dor. Mas as redes sociais também podem ajudar no luto, né? A gente, quando perde alguém, a gente estava até comentando antes do programa, às vezes o Facebook fica ativo, você continua recebendo notificação daquela pessoa, ou às vezes dá parabéns, feliz aniversário, porque você não sabe que aquela pessoa já morreu. Então, como fazer para que essas redes sociais, elas ajudem o luto? Vocês têm a experiência de vocês? O que vocês podem dizer? Eu tenho experiências boas. Não sei você tem experiência. Também tenho experiências não tão boas, mas a maioria delas eu acho que são boas. Eu acho que isso é discutível, acho que nada é 100%, né? Mas eu tenho vivido situações, por conta da solidão do enlutado, né? Eu tenho visto situações em que as pessoas têm colocado coisas no Facebook de quem morreu, então a mãe... Entra no perfil da pessoa que morreu. De quem morreu, a mãe, a esposa, o marido, enfim, e começa a postar fotografias ou começa a colocar mensagens, e os amigos, quem está naquela página, começa a conversar. E ali tem uma troca. Então, eu tenho visto que isso tem ajudado na elaboração do luto de algumas pessoas. No sentido assim, eu ponho fotos e aí as pessoas me mandam fotos que eu nunca tinha visto. Isso tem alimentado um pouco e retroalimenta. Porque eu acho que eu sempre falo que o luto é uma dolorida confecção de uma colcha de retalhos. E o enlutado, ele precisa desses retalhos, que é você vem do trabalho e conta histórias do trabalho que eu não conheço, eu, enlutada, não conheço. Ela vem da faculdade, né, que me traz... Então, cada história dessa é um retalho. O outro vem de 10 anos atrás, né? Nossa, o outro os norte-americanos vem costumam fazer isso, né? Exatamente. Nos rituais Exatamente. mesmo. Eles vão lá na frente, eles leem, lembram, Sim. nossa, quando eu conheci a pessoa. Isso. Né? Eles têm Que é isso o que um pouco mais, assim. Que é o que acontece no velório e acabou. Né? E ali nas redes sociais, isso às vezes continua acontecendo. Olha, essa foto é daquela viagem que a gente fez, tal, que aquela pessoa não conhece. E isso é uma coisa, é o tal do retalho. A memória garantida. Exatamente. E a rede social é um espaço, né? Não tem como, nós somos seres Hoje em dia virtuais, não tem como. né? É possível Exatamente. isso, é o nosso contexto. Eu acho que é o bom uso e o mau uso, né? E acho que é o compartilhar mesmo. Eu acho que o luto é um processo que precisa ser compartilhado. Eu tatuei na minha pele uma frase que eu escrevi: a dor compartilhada é possível de ser vivenciada. Então, acho que quando você compartilha aquela dor, você encaixa ela, né? Você consegue encaixar. E as redes sociais, como a colega falou, acho que é esse compartilhar a memória, compartilhar as fotos,
O contraponto daquilo que eu estudo, que é a questão do suicídio, quando a gente fala do suicídio como algo evitável, é quando a gente compartilha a dor. Ao invés de trazer esse processo de dor, essa desconexão, a pessoa que comete o suicídio, ela se desconectou com a realidade, ela se desconectou com o seu meio. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão que a sociedade tanto traz o contraponto, eu acho que é possível a gente encaixar e dar sentido. Então, de novo, né, cada pessoa enlutada vai vivenciar o seu processo diante da sua própria história de vida. Mas quando você compartilha aquela dor, e muitas vezes não tem o que dizer, seria tão bom se tivesse um roteiro e diga, não, passe, né? Sim. As fases do passo a passo, o luto, não existe isso. Ticando, né? Passei por essa fase, passei por essa. Isso, é o viver, é o acontecer, é a experiência que vai dar encaixe para que siga, né, que desenvolva. Então, eu acho que quando a gente está falando da rede social, não tem como. Né? Hoje a rede social ela é um espaço que se torna real. As pessoas se relacionam muito mais ali naquele espaço do que muitas vezes na vida, né, concreta. Então acho que o processo de luto ele também acontece nas redes sociais. Né? A importância disso, a memória viva que se perpetua. Hoje até que parece que tem uma questão nas redes sociais de você deixar um tutor, né? Isso. Quando a pessoa falece. Para você transformar a página, do perfil da pessoa em memorial. Em memorial. Isso, né? Eu sei bem porque eu fiz do meu pai. Acho que o importante... E aí fica ali, sim. Sempre que eu tenho saudades, vai lá ver foto, sim. Né? E tá ali. Mas ninguém não é isso coloca que a gente... coisas, né? Então é isso que... Mas eu acho que pode colocar, você pode colocar na da pessoa, mas eu não posso me passar como a pessoa que morreu. Sim, você não pode publicar. Mas ela é aberta. Isso é importante. Ela é aberta. É como um cemitério, sim, né? Sim, quando você vai... Você vai que bom, né? Isso é bom. Chorar, você vai lembrar. Que pode ter, de repente, uma ideia do cemitério virtual, né? Sim, mas eu acho que sim. O que eu acho que é importante de ser colocado é que, como a Fernanda já colocou algumas vezes, a importância de se respeitar a dor do outro, o que está acontecendo no outro. Que isto é uma queixa também, porque de repente as pessoas colocam a foto ou escrevem uma frase para aquela pessoa que morreu, para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai, e alguém vai lá e critica aquilo, né? E às vezes de forma muito agressiva, inclusive. E isso fere. Então, assim, se não te agrada, sai daquilo, fecha e fica quieto. Porque se aquela pessoa está escrevendo ou colocando, enfim, aquilo é importante para quem sofre. Porque é quem sofre, você tem que olhar para quem sofre. O que é importante para quem sofre? É ele que naquele momento é o protagonista da história. A outra grande pergunta que sempre nos fazem, né, aí que ela também falou, e a religião? A religião é importante? A religião é muito importante. A religião, ela abraça e acolhe muito. Né? Eu posso consolar alguém pela religião? Pode, claro que pode, desde que aquela pessoa tenha uma religião e desde que você a console por aquilo que ela acredita, pela religião de quem sofre. Porque muitas vezes nós impomos ao outro aquilo que nós acreditamos que é diferente dele. Foi para um lugar melhor. E aí é um desrespeito. Vai reencarnar, enfim, é uma escolha de cada um acreditar, sim, né? Sim, é naquilo que veja, quem sofre é o protagonista. Posso só completar? Claro. Acho que é uma questão que é importante quando a gente fala das redes sociais. Um aspecto também que eu acho que vale muito a pena é quando você vê grupos de enlutados, então mães enlutados, pais enlutados. Se identificam que se identificam, né? Então, eles se reconhecem naquele papel, naquela dor. Então, você perdeu um filho, geralmente eles fazem isso. Não, mas qual que é o sentido para você? É diferente, né? É uma experiência ali também compartilhada. Então, você consegue perceber o benefício, né, do trabalhar em grupo, talvez não a mediação de um profissional, porque tem alguns grupos que eles mesmos se organizam, os próprios pais conseguem se organizar e se relacionar dentro daquela dinâmica. Então tem a parte benéfica também, tudo isso, né? Sim, eu acho importantíssimo, porque eles sabem o que eles sentem, né? Porque, e isso eu vejo muitas vezes, eu não sou viúva, não perdi filhos e trabalho com luto há mais de 20 anos. E aí, de repente, alguém fala para mim, você sabe o que eu estou sentindo? Não, eu não sei. Eu posso ajudar você, eu conheço bastante, porque eu estudo muito e porque há mais de 20 anos eu ouço pessoas e leio o máximo possível de depoimentos para tentar entender o máximo possível. Mas eu não senti isso. Eu não tenho o direito de dizer que eu sei o que é isso. Então, então, eles, quando eles se encontram, eles sabem o que é. E é isso que é dito, né? É diferente quando há um encontro. Tanto é que, por exemplo, no caso de acidentes, existem
os grupos, por exemplo, os parentes das vítimas do voo X, existe também a Associação dos Parentes das Vítimas de Acidentes Aéreos. É uma coisa. Mas por que essa divisão? Porque só quem estava no voo X, sabe? Porque existem diferenças do Gol que caiu lá no meio da mata, da TAM que caiu aqui no aeroporto de Congonhas. Sim. Então existem vivências e experiências que só eles conhecem e que só eles entendem. Por outro lado, existem experiências que só quem foi afetado por acidente aéreo entende. Então, ali eles se reúnem. É uma forma de também conseguir lidar com esse processo, né? Então, estou com o igual, né? Sim, estou compartilhando com aqueles Exatamente. que sabem, entendem a minha dor. Exatamente. Olha, não falei que ia ser rápido? A gente falou muita coisa importante aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, DGABC TV. Vale a pena assistir quantas vezes quiser e precisar, né? O nome delas eu disse, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, manda aqui, depois eu passo para elas. É muito importante que se fale. E aqui eu acho que além de uma grande lição de como lidar com a morte, me passa que foi uma grande lição de como lidar com a vida, de como lidar com as pessoas, de como compartilhar, de como, né, de como ajudar o outro, enfim, a enfrentar tudo isso, toda essa dor. Então, eu já quero agradecer a presença de vocês. Eu vou dar a oportunidade para cada um, se tiver algum recado para falar. Podemos começar com você, Fernanda, que está mais ali. Quero agradecer o espaço, né? Agradecer, poder falar sobre a vida sempre. Acho que isso é bem importante. E fico à disposição. Então, meu contato tem no site, né? fernandarezendepsico.com.br. Fico à disposição. Espero ter outras oportunidades para a gente se encontrar e poder falar mais sobre a vida. Isso mesmo. E você, por favor, obrigada de novo por ter vindo. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de estar junto da Fernanda. Dizer que isso mesmo, eu falo que eu não trabalho com a morte, eu trabalho com a vida, né? E deixar à disposição também o site da Prestar Cuidados em Psicologia, que só trabalhamos com a questão do luto e desastres, que é prestarcuidados.com.br. E o meu nome é Elaine Alves e fico à disposição. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Marcela. E é isso, você que assistiu, obrigada. Olha, a Germana falou parabéns, gostou do programa e realmente foi uma grande lição. Acho que a gente sai daqui querendo viver intensamente cada segundo da vida e saber que sim, a morte vai chegar. Então, eu termino com uma frase aqui do Freud, o médico neurologista, criador da psicanálise. Ele fala o seguinte: se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. É bem isso, né? É isso aí, gente. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem a vida e a gente se encontra na próxima semana. Certo? Obrigada. Até mais.